E aí, pessoal, tudo bom? Tô aqui ajeitando o celular novamente porque vamos iniciar Marcos 1. Chegamos no segundo livro do nosso estudo 1189 e eu acabei de fazer um vídeo falando de um testemunho. Se você não viu, vai lá ver. Eu tô o olho aqui até um pouquinho molhado da emoção de viver essa experiência. E vamos viver agora mais uma experiência aqui da presença de Deus, uma oportunidade de compartilharmos a palavra e da gente se encontrar mais uma vez com as orientações que Deus tem para nós através da palavra dele. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado a oportunidade de viver na tua presença. E eu te agradeço por essa vida, esse irmão, essa irmã que está aqui agora presenciando esse estudo, que o Senhor alcance essa vida em seu lar, suas necessidades, seus anseios, seus medos, suas dúvidas, suas alegrias, que o Senhor possa trazer orientação para essa família representada aqui que está acompanhando o nosso estudo 1189. Eu te peço a tua bênção, eu te peço a tua presença sobre este lar, que esse irmão, essa irmã sintam a tua presença invadindo esse local, sua vida, sua mente, trazendo cura, libertação, transformação e salvação. Queremos ter liberdade para acessarmos aquilo que o Senhor tem para ministrar às nossas mentes, aos nossos corações, a fim de que nós possamos viver de forma racional a Tua palavra e também de forma emocional e espiritual. Queremos viver o completo da Tua palavra em nossas vidas, agir e reagir, orientados pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Fica conosco, nos dá discernimento da Tua palavra, nos aplica a sabedoria para que possamos viver no nosso dia a dia aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Amém. Eu vou ler o capítulo de Marcos 1, tá? São poucos versículos. E como eu disse, para você que acompanhou Mateus, todo o livro de Mateus, são 28 capítulos. Marcos são... Estou olhando aqui... Marcos são 16 capítulos, então vai ser bem rapidinho. E lembrando que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam da percepção de cada um deles aquilo que aconteceu com Jesus, as experiências deles. Então, muitas experiências vão ser muito parecidas com outras que nós já tenhamos lido. Marcos agora vai lembrar muitas experiências que vivemos em Mateus. Lucas vai lembrar a experiência, Mateus, Marcos. Lucas vai lembrar das experiências que vivemos com Marcos e Mateus. E João vai lembrar de experiências que vivemos com Lucas, Marcos e Mateus. Entendeu? Então é isso. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lembrem-se que Mateus capítulo 1 conta a genealogia de Jesus. E aqui Marcos, ele começa falando do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele vai falar já de uma profecia de Isaías e começa a aplicação. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Aqui está sendo mencionado João Batista, como foi mencionado por Mateus também. Mas a diferença é que Marcos já coloca no primeiro capítulo essa profecia de Isaías. E aí o versículo 4,
Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ou seja, antes o sacrifício era o meio do qual se perdoava os pecados. E aqui João aplica o perdão dos pecados pelo meio do arrependimento, ou seja, é uma decisão, é emocional, é mental, caramba, eu pequei, eu me arrependo dessa atitude, eu não vou mais cometer essa atitude. Então, isso vai além do só sacrificar. Sacrificar era criar ou comprar um animal e falar, mata esse animal aí. E às vezes a pessoa fazia isso como um ato mecânico, e creio que seja essa a realidade de Israel nesse momento, e eles estavam fazendo isso tão mecanicamente que não estava fazendo diferença, entendeu? Não tem quando a gente vai na igreja e só vai porque tem que ir, porque aprendeu que vai, porque naquela hora, naquele dia, você acostumou aí vai lá e volta, e às vezes no culto você fica pensando, o que eu vou comer? Pizza, hambúrguer? Eu vou naquele restaurante? E o que eu vou fazer segunda-feira? Aí quando você vê, o culto acabou, entendeu? Então eles estavam praticando um ato muito superficial. Hoje eu fiz no meu devocional, a outra Bíblia que vou até mostrar aqui, que eu mostrei no testemunho, no vídeo de testemunho que eu fiz agora há pouco, o testemunho das paçocas e pés de moleque. Vai lá ver se você não viu, é legal. E aí eu mostrei essa Bíblia, é a minha Bíblia cronológica, versão ARC, Almeida, revista e corrigida. E no estudo, Moisés orienta o seguinte, para que eles entreguem as primícias dos animais e não entreguem os animais que estão com algum defeito, porque essa já era a orientação de entregar os animais em perfeitas condições. Tipo assim, tira o melhor, por isso que eu falei de primícia, tira a primícia dos seus animais e entrega como oferta para perdão dos seus pecados. Era um ato, ok? E eles estavam entregando os animais com algum defeitinho. Esse animal já tem um defeitinho, vou entregar ele para fazer, para ser sacrificado por mim, pelos meus pecados. Só que isso já era um subterfúgio, já não era o melhor, já não era excelente. Então, o ser humano, desde que existe, dá um jeitinho de burlar as regras e não cumprir com exatidão aquilo que Deus espera de cada um de nós. Continuando. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Tem que falar isso também. Eu vou trazer aplicações diferentes das que a gente aplicou no livro de Mateus para ficar diferente, né? Então, assim, é uma oportunidade de, apesar de parecer com o que a gente já leu, observar outras coisas. E aqui eu vou dar um testemunhozinho que eu estive lá no Rio Jordão. E foi uma experiência muito linda, porque entrar nas águas onde João Batista exerceu o ministério dele, onde Jesus foi batizado por João Batista, foi algo muito marcante na minha trajetória de caminhada de fé. E eu não sei se você já foi a Israel, se não foi, coloca na sua lista, junta 100, 200, 300, junta pelo menos R$200 por mês, R$100 por mês, junta esse dinheiro, junta. Se você levar 10 anos juntando dinheirinho, pouquinho, 10 anos, R$2.000, R$2.500 por ano, R$3.000 por ano, R$4.000 por ano. Quanto você conseguir juntar para viver essa experiência, vá a Israel, mas vá com o coração disposto a absorver os ensinamentos, a ver a prática de fé dos judeus.
vá com algum pastor que você conheça e viva essa experiência. É edificante. Você literalmente vai andar pelos versículos, você vai entender, foi aqui que Jesus pregou isso, foi nesse templo que Jesus passou, foi nessa localidade aqui que Jesus viveu, foi nesse mar, o mar da Galileia, que tantas coisas aconteceram aqui, passando por esse mar da Galileia, que na verdade é um lago. Viva essa experiência, tá? É uma motivação aí para que você coloque no roteiro da sua vida uma viagem que não pode faltar, Israel. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Essas eram as palavras de João Batista. Continuando, versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Muito lindo, né? Imagina uma declaração dessa de Deus falando que ele tem se agradado daquilo que Jesus estava fazendo. Que seja assim conosco, que nós possamos iniciar e finalizar os nossos dias e refletir sobre os nossos pensamentos e as nossas atitudes, e lá no fundo buscarmos de fato agradarmos a Deus com tudo que nós temos feito. Eu acho que uma boa reflexão para fazermos ao fim de cada dia. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Em Mateus fala, o levou ao deserto, tá? E aqui é o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo. Fala o Espírito. O impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Mateus já conta bem detalhado o momento de que Satanás vem e tem todo aquele diálogo com Jesus e tenta ele de um jeito, tenta de outro, e já começa falando: se você é o filho, lembre-se, no versículo anterior que nós lemos, Deus fala: você é meu filho, que eu amo. E aí o diabo já usa essa questão: se você é mesmo filho, faz isso. Então aqui o Marcos não detalha, mas Mateus detalha. Continuando. Depois que João foi preso, nossa, vai bem rápido, Marcos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Quando você estuda os discípulos e começa a ver, eles tinham um grau de parentesco, eram duplas de irmãos, tinham primos, tinham, por exemplo, João Batista, ele tinha grau de parentesco com Jesus. Então,
eram pessoas que se conheciam. Por isso que eles param tudo, largam e seguem, porque eles sabiam quem era Jesus. Se chega um amigo muito íntimo, já aconteceu isso comigo, eu chegar para uma pessoa e falar, vão para tal lugar? E a pessoa falar, vão, e entrar no carro e ir comigo. Ontem mesmo estava compartilhando isso com uma pessoa, que um irmão chegou para reunir comigo e eu falei com ele, vamos para tal lugar, tipo, rodar 3h30 a gente rodou de estrada. Aí ele falou, vamos. E ele apagou a agenda dele naquele dia e foi comigo. E a gente conversou e falou sobre as coisas de Deus e foi muito bom. E é isso. Jesus, ele tinha um certo grau de intimidade com esses primeiros que ele chama, tá? E talvez não fique tão louco assim, parar e pensar, caraca, do nada chega uma pessoa e chama, vão, e aí você pega e vai. Então, estou dando essa palavra mais para que você vá a fundo. Como eu não consigo dizer propriamente quem que era primo de quem, tudo detalhadinho, porque faz tempo que eu olhei isso que eu estou explicando, eu estou falando que existia, aí você vai lá ver quem que era primo de Jesus, ver quem que era irmão de Jesus, a mãe de Jesus todo mundo sabe, o pai de Jesus todo mundo sabe, mas tem esses detalhes que é legal estudar. Então esses foram os primeiros discípulos que nós citamos aqui, Simão e seu irmão André, e Tiago e João, seu irmão. Então duas duplas de irmãos foram os primeiros discípulos. Continuando, eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Olha que legal esse detalhe. Você sabe quando uma pessoa está ensinando com autoridade, quando uma pessoa está ensinando sem autoridade. Então, quando nós somos revestidos da presença de Deus, de alguma forma, aquilo que nós falamos tem um poder, uma autoridade ainda maior, mais profunda, e o nosso coração se abre para essa palavra. Então Jesus, ele falava com essa autoridade, porque ele não falava só aquilo que era superficial e inteligível e racionalmente compreensível. Ele falava sobre a lei, porém ele aplicava a lei através das parábolas, através dos ensinamentos, e de alguma forma ele alcançava os corações e fazia com que todos percebessem que ele era diferenciado. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Caraca, o próprio demônio reconhece, né? "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. É engraçado ler isso, porque ontem eu vi um testemunho de um pastor, de um missionário, que ele contou a primeira experiência dele expulsando um demônio. E aí o pai dele, que era pastor, não sei se faleceu, falou com ele: "Expulsa com autoridade, fala com ele, sai gritando." Então ele devia estar inspirado nessa palavra aqui, e saiu dele gritando. Então ele teve aquela primeira experiência e eu lembrei disso. Vamos lá. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem, e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. É engraçado, é muito bom, porque a palavra ela se complementa. Estava falando hoje isso com a minha esposa. É incrível como a palavra ela fecha bonitinho e as coisas estão interligadas
e os princípios são bem aplicados, parece coisa de Deus. E os sinais seguirão aqueles que creem. Em teu nome expulsarão demônios. E é assim. Ainda não tive essa experiência. Sozinho não. Eu já tive experiência em conjunto com os meus pastores. Eu faço parte de um ministério de intercessão e nós já tivemos algumas manifestações consecutivas dentro da igreja, inclusive no mesmo culto, 3 manifestações. Então, houve uma graça muito grande da parte de Deus para nos orientar quanto ao que fazer naquele momento, mas eu não fiquei sozinho com nenhum dos irmãos que foi manifesto. Logo, eu ainda não tive a minha experiência, mas eu incentivo a você a procurar oportunidades para ser usado em todos os aspectos, não só no ensino, não só nos dons, mas de forma geral. Jesus, ele era completo, ele ensinava, ele exortava, ele amava e ele realizava dons e milagres. Continuando. Calma aí que eu... tá, voltando. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou dela. Eu já falei isso em Mateus, vou falar de novo. Olha essa cura que Jesus realiza. Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou. E ela começou a servi-los. Marcos conta de forma tão simples, e realmente é para ser simples, pelo amor de Deus, isso é para acontecer com a gente. Jesus não falou nada, Jesus não orou, ele pegou ela pela mão e a febre deixou ela. Agora eu vou falar. Chegou a hora de eu contar esse testemunho. Alves, vem cá contar esse testemunho comigo. Vem aqui. Vem, Cristian. Vem. Vem no caminho. Essa semana, anteontem, hoje é sábado, na quinta-feira, eu cheguei do culto. Ou melhor, antes de ir para o culto, Karen chegou em casa. Eu estava me arrumando, porque eu tinha tido algumas reuniões naquele dia, e eu já tinha chegado em casa. Ela chegou depois. E ela chegou chorando muito. Ela tinha ido no Pilates, ela estava com muita dor nas costas, porque ela fez alguns esforços que ela não devia ter feito no dia anterior. E ela tinha uma discopatia na lombar, que há muito tempo vem fazendo ela sofrer. E já faz pilates, exercício físico, academia. Ela foi em médicos, foi em especialistas e essa dor. Então, é uma dor que vira e mexe, volta, mas volta com muita intensidade. E ela começou a chorar, eu abracei ela, e ela ficou. Ela tinha feito aquela ventosa que faz a sucção para poder diminuir a dor, e tava um calombo inchado nas costas dela. E ela falou: amor, tá doendo muito, eu não consigo. E ela mancando, aí ficou no sofá. Aí ela parou de chorar e foi mancando pro banheiro, porque grávida faz muito xixi, então ela foi fazer xixi. E naquela oportunidade eu sentei na mesa da nossa sala, na cadeira que fica em frente à mesa. E aí aqui em casa é tudo muito pequenininho, então fica sala, mesa de jantar e cozinha.
E aí a mesa, eu sentei na cadeira, fica bem no meio da casa. E aí na hora que ela saiu do banheiro mancando, aí eu fui inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, para exercer pela primeira vez uma palavra de cura. E eu já chorei tanto falando isso que eu acho que eu nem vou chorar mais. É muito louco isso, gente. Deus existe. Ele existe, Ele existe, Ele existe. Deus existe, meu Deus. Eu peguei ela e falei, vem aqui. Ela ficou em pé na minha frente com muita dor. Eu fico aqui. Eu sentado, eu coloquei a mão nas costas dela. Gente. E eu determinei cura. Eu falei, fibras se refaçam. Fibras musculares. Discopatia, eu dou uma ordem agora. Cesse a dor. Eu estou anulando pela autoridade que há no nome de Jesus toda dor. Que essa lombar seja curada em nome de Jesus. Ela olhou para mim. Ela estava com uma cara de dor muito triste. Isso me corta o coração ver ela passar dor. Me corta, eu fico mal e eu queria ir no culto. E a nossa funcionária faltou durante uma semana que os netos dela estavam internados, mas já foram curados, já estão restabelecidos. Hoje ela já retornou às atividades aqui em casa. E a casa toda bagunçada, um monte de coisa para fazer. E eu falando, eu quero ir pro culto, pai, eu quero ir pro culto, mas eu não vou sair daqui se não tiver cura. E, meus irmãos, eu orei, não foi minha oração, não foi, mas foi porque Deus quis naquele momento. E toda a honra e a glória dele. E se não tivesse acontecido nada, eu não traria esse testemunho aqui, mas aconteceu. Minha esposa falou... Ela fez assim, ela riu, a dor saiu. A dor saiu. E ela começou a andar, e ela começou a pular, e ela abaixou, e ela colocou a mão no chão. Ela foi curada. Naquele momento ela foi curada e não voltou a dor. Hoje é sábado e ela está sem nenhuma reclamação de dor na lombar. Meus irmãos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas quando Ele faz, nós temos que nos render com ainda mais gratidão, porque Ele quis fazer, E a nossa única responsabilidade é crer e orar. E eu ouvi uma ministração que falava sobre isso no dia anterior e no dia posterior, mas para resumir, a gente teve aquele momento, chorei muito, agradeci muito a Deus, depois a gente orou e eu falei, pai, perdão, porque isso era para ser normal. Era para ser normal, era para que a gente pegasse nas mãos das pessoas e elas fossem curadas. É exemplo do que o Senhor fazia. Era para que a gente orasse, a gente tivesse certeza que o Senhor existe e pode curar, mas a gente continua se impressionando com essas coisas. Não era para ser assim, eu te peço perdão pela minha falta de fé. Porque quando eu orei, eu estava com muita fé, mas depois eu fiquei assustada. Uai, aconteceu? Então é verdade. Eu não preciso ser um pastor, eu não preciso estar com o óleo ungido, eu não preciso nada, porque não vem de mim, não está nas minhas mãos, vem dele, é para ele, é por ele. E eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de viver isso na minha casa. Esse milagre, essa cura, algo que Deus me deu de presente e eu quero te incentivar. Você não precisa ter títulos. Você só precisa crer e orar.
Vai chegar uma hora que a gente não precisa nem orar, porque a gente só vai falar, levanta e anda. Eu quero viver isso. Eu quero muito viver isso, muito, e eu te incentivo, queira viver, seja um caçador da manifestação de Deus, não pela manifestação e pela empolgação apenas, né? Porque é muito bom, mas para que as pessoas vejam, ei, Deus existe, é uma oportunidade de cura, de transformação, de libertação, de salvação, que você seja guiado pelo Espírito Santo para realizar dons e maravilhas, guiados por Ele, para a honra dEle, porque tem aqueles, infelizmente, aqueles que vão fazer tudo isso, mas não estão guiados pelo Espírito Santo, e infelizmente lá no fim dos tempos, Deus vai olhar para eles e vai falar, eu não te conheço. Ah, mas eu curei, eu profetizei, eu falei em línguas, e Deus vai falar, não fez nada para mim, fez só para você. Vai para longe de mim, porque eu não te conheço. Então que a gente faça tudo isso sim, mas movido por Ele, para Ele. E o seu compromisso é com a oração. Vai lá, impõe as mãos, ora e faz sua parte. Essa é a sua parte, é um mandamento. Não é para você sentir que deve, é você fazer. Aí você faz, e aí Deus, se Ele quiser, Ele cura, se Ele não quiser, Ele não cura. E no final você fala, eu vim aqui porque eu acredito num Deus que pode curar, mas não aconteceu a cura, mas o Deus continua existindo. Se você quiser, a gente ora agora que você já aceitou Jesus, e é a oportunidade disso, tá? Eu ouvi essa ministração de um pastor que ele se move dessa forma, e eu acho lindo o ministério dele. Ele é um evangelista de rua, e ele chega e ele leva a palavra dessa forma, e assim, cada um do seu jeitinho, com a sua particularidade, mas todos nós levando essa palavra que cura, porque a manifestação de cura que Deus quer exercer sobre a nossa vida é a cura espiritual, é a salvação, é a cura emocional, é a transformação de entendimento, e a cura física. Então, às vezes, Deus não vai curar fisicamente, mas Ele pode curar emocionalmente, Ele pode trazer algo que é ainda mais precioso que tudo isso, que é a salvação. E é isso, pronto, contei o testemunho que eu estava ansioso querendo contar nessa oportunidade aqui, falando sobre a sogra de Pedro, e aconteceu, e vai acontecer com você também, que essa palavra te transborde em fé, que você se mova e não fica chateado com Deus se o trem não acontecer. Se não acontecer, não tem problema, continua orando. Tem um outro pastor que, numa conversa, um pastor estava chateado, nossa, a gente orou aqui para um irmão, para que ele andasse, e ele não andou. Aí ele, meu irmão, você está chateado com isso? Fica não, eu orei antes das pessoas serem curadas, nos seminários que Deus me leva a fazer, eu orei por mais de 100 pessoas que não foram curadas, e depois Deus vem curando algumas pessoas, mas tem outras que não são curadas, e isso daí não é com a gente, é com Deus, tá bom? Continuando, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Gente, tomara que eu não esteja cometendo aqui um erro teológico. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes. Ok? Versículo 32 do capítulo 1 de Marcos. Toda a cidade, toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos.
muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, tá? Então, assim, ao longo da Bíblia, é bem pontual isso. Havia muitos doentes, muitas pessoas endemoniadas, mas tem uma parcela ali de pessoas que não querem. Tem uma parcela ali de pessoas que como eu vi em uma filmagem, a pessoa virar e falar, posso orar por você? Eu estou vendo que você está mancando. Aí a pessoa com a doença vira e fala, não, já estou acostumado com isso, não precisa não. Então fica aí algo para você refletir. Continuando. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Gente, Jesus exercia tanto isso com excelência. Olha quantas vezes a Bíblia relata que Jesus tira tempo para orar. E a gente não tira, é muito raro, é muito difícil. A gente ora 15 minutos, 5 minutos no dia, 15 minutos, uau, 30 minutos, Jesus, 1 hora, tipo, já pode virar anjo. É assim. Então, assim, exerça a oração, exerça o jejum, exerça a leitura da palavra e se submeta à inspiração do Espírito Santo. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. O povo estava procurando ele para quê, irmãos? Na noite anterior a essa madrugada ele tinha curado, expulsado demônios. O povo estava vindo atrás de coisas, de manifestação, de uau, aquela coisa toda. Mas aí Jesus fala, vamos para outro lugar? Para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Porque a palavra, ela ecoa dentro de nós. Ela gera uma transformação, uma mudança de atitude. Então ela tem esse poder de contínuo. A cura, ela é pontual. Uau, curou, ponto. Mas aí a vida continua. Depois desse testemunho, eu fui ajudar a minha esposa a limpar a casa e ela muito feliz. Ela, caraca, olha como é que eu tô. Meu Deus, que maravilha e tal, feliz. Aí eu lavei as coisas da pia, tudo, deixei tudo limpinho. Aí eu falei com ela, posso ir pro culto? Ela, vai, pode ir, vai lá. Aí eu, tá bom. Aí arrumei as coisas que eu tinha que arrumar, e aí ela ficou arrumando as outras coisas, por conta dela ter que fazer essas outras coisas. Ela não foi ao culto, mas aí eu trouxe o culto até ela. Aí eu fui, tive um momento lindo lá, falei com o pastor, caraca, tem que dar esse testemunho. Então tô dando aqui, tá ficando registrado, mas se Deus quiser vai ter a oportunidade de compartilhar na igreja também. E é isso, é para pregar. A pregação, ela surte um efeito de mudança de atitude, de sentimento, de pensamento. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. E é legal, os sinais acompanharão. Então os sinais, eles vão existir se você estiver fazendo aquilo que Deus mandou. Então vai, prega, leva a palavra de salvação, leva alimento se precisar, ajuda os necessitados, faz essa parte natural, essa parte humana, abraça, olha no olho, dá o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, mas não se esquece de levar a palavra de salvação, não se esquece. Aí vai ter cura, vai ter um monte de coisa. Continuando, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me.
cheio de compaixão, que eu acabei de falar, com muito amor, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, uau, seja purificado. Quero, seja purificado. É isso. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Caramba! Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ou seja, vai lá, segue a lei que tem, se apresenta para o sacerdote para ele te incluir na sociedade, era um costume deles. Mas não fala para ninguém, não. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. É aí que Jesus começa a pregar nos desertos, porque agora ele já estava famosão. Jesus já tinha hypado. Ele viralizou. É isso que aconteceu. E o povo, ele já não podia entrar na cidade porque parava tudo. E é esse Jesus que a gente serve. 40 e tantos minutos aqui glorificando a Deus com essa palavra, e eu estou muito feliz por você que ficou aqui até esse momento, e eu quero fazer isso. Se você está sentindo uma dor, se você tem alguma coisa que você sente, que você fala: Pai, eu acredito que o Senhor pode me curar. Eu acredito do fundo do coração. Fecha o olho, coloca a mão sobre essa dor. Pai, movido pela Tua palavra, e o meu compromisso é com a Tua palavra, eu te peço, pelo poder que há no Teu nome, que o Senhor alcance essa vida, a necessidade desse irmão, dessa irmã, e que o Senhor realize cura emocional, cura espiritual, salvação e cura física pelo poder que há no Teu nome. Em nome de Jesus, que o Senhor traga cura sobre esse irmão, sobre essa irmã. Que este que está aqui comigo agora seja tocado pelas Tuas mãos, para Tua honra, para Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau. É isso. É Ele quem faz, é para Ele, é por Ele. E a única certeza que eu tenho é que Jesus, Ele existe. Se você não aceitou Jesus, fecha o olho agora e ore junto comigo. Jesus, eu ouvi falar do Senhor e foi me falado que o Senhor morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. E eu reconheço o Teu sacrifício na cruz pela minha vida, e eu Te entrego a minha vida. Eu abro mão das minhas decisões, dos meus vícios, dos meus maus hábitos. Eu abro mão das minhas decisões e eu me torno cativo do Senhor. Espírito Santo entra na minha vida, toma toda a autoridade e liderança do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Eu me submeto à vontade de Deus em nome de Jesus. O meu coração agora está no altar do Senhor. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. Repete isso. E seja cheio do Espírito Santo. E leve essa palavra para frente e compartilha com todo mundo. E vai falar do amor de Deus para as pessoas. E vai ser o amor de Deus para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém.